Shalom Adonai, aqui é o discípulo Gelson. Esse dia seja um dia de bênçãos sobre cada família e a paz que excede o entendimento seja que norteia os nossos passos. Você pode me conceder alguns minutos do seu tempo? Eu tenho certeza de que você vai sair mais edificado. Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre um assunto um tanto profundo no que diz respeito à nossa conduta e forma de encarar o mundo, uma vez trazidos a uma nova natureza e consciência em Cristo. É algo que eu particularmente chamo de o dilema de Jonas, e que em algum momento, ou em vários momentos da nossa caminhada, nós incidimos nisso. E ao contrário do que parece ser, não é algo tão simples assim, por se relacionar com a nossa natureza humana. Nós vamos concordar que, sem dúvida, nós estamos em meio a uma geração má, a uma geração afastada cada vez mais do Evangelho de Cristo. E quando digo Evangelho de Cristo, não estou dizendo um sistema religioso, mas a maneira que Cristo nos ensinou a viver. E o mais interessante é que todos nós temos essa essência natural. Essa essência natural semelhante. Nosso primeiro nascimento é adâmico. Nós herdamos toda a inclinação ao mal, que está na carne, que é a inclinação ao pecado, que foi herdado pelo pecado de Adão a toda a humanidade. E nós estamos aí, nascemos com toda esta inclinação. Mas o homem não é apenas constituído de uma porção da terra, senão também de uma porção do céu. Deus soprou sobre Adão, em suas narinas, o Espírito, o fôlego de vida. Isso está em Gênesis 2, versículo 7. E esse Espírito, esse fôlego de vida, ele é chamado, não por acaso, de lâmpada do Senhor, em Provérbios 20, no versículo 27. Isto está em paralelo com as lâmpadas da parábola das 10 virgens. Aliás, se Deus não expulsa Adão e Eva do jardim do Éden, o que não foi apenas uma punição, mas também misericórdia do Senhor, tendo eles desobedecido e comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles viessem a comer da árvore da vida, passando a ser eternos, estaríamos todos perdidos eternamente. Entendeu então por que também isto foi misericórdia do Senhor e não apenas uma punição? Porque está escrito que o salário do pecado é a morte, e se somos eternos, morte eterna. Seríamos como os demônios, sem redenção. Por isso, quando alguém que você conheça venha a falecer, lembre-se que o que é da terra precisa voltar à terra por causa do nosso pecado. Assim também sucede aos animais e a todo ser vivente na terra, porquanto árvores, plantas, animais foram todos sujeitos ao homem, e quando este caiu, caíram todos com ele. Mas o Senhor nos preparou um novo corpo incorruptível e restaurará toda a criação, de maneira que se pelo primeiro Adão toda a humanidade perece, pelo último Adão temos a restauração das nossas vidas. E por que Cristo foi chamado último Adão? Porque ali o poder da morte se encerrou, sendo Cristo o primeiro, o primogênito, ou as primícias, apontando para a festa das primícias, as primícias dos que dormem, ou para melhor compreensão dos que morreram. Mas primeiro em que você pode e deve perguntar? Primeiro em ressurreição, para ser feito espírito vivificante. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 45. Pois bem, carregamos porquanto esta inclinação ao mal. E a maioria das coisas que nos impactam são coisas negativas. Você já se deu conta disso? Um exemplo. Se um pai é mau durante todo o seu tempo,
O que vai ficar na cabeça daquele filho, daquela filha, são os erros que o pai cometeu. Mas se em determinado dia o seu pai se arrepender de tudo, pedir perdão e dizer eu estava errado, ainda assim, se estes filhos estiverem ainda na velha natureza, o que vai marcar muito dentro daqueles filhos são os erros que o pai cometeu. Não existe uma regra, claro, mas o que nos marca mais são as atitudes más. Isso quer dizer para nós duas coisas. A primeira é que nós somos impactados pelos desvios da humanidade. E não apenas impactados, mas influenciados e inclinados a responder a tudo que não concordamos com nossa própria medida de justiça própria. Isto quando não trabalhamos para nos tornar o oposto daquilo ou daqueles que, segundo este olhar, o fez tão mal. E na ânsia de se tornar o oposto, acabamos por se tornar um antagonista de quem muitas vezes estava no esforço errado, mas com uma intenção boa. Mas se isto, digo, estes desvios, ainda nos choca, quer dizer que ainda existe em nós um vislumbre do que seja errado, de compreender que o mal é mal e de que o bem é o que nos preserva, como espécie humana. A segunda coisa é que, embora um homem possa ter feito tudo de errado na sua vida e ele se arrependeu, o Senhor vai desconsiderar tudo aquilo para trás. O Senhor não vai mais se lembrar daqueles pecados para trás, para lhe dar a oportunidade de salvação. Isto é a graça e misericórdia de Deus. Contudo, claro, ele vai, nesta nova consciência, ter que lidar com as consequências disso tudo. Mas Deus o perdoou, porque ele sinceramente se arrependeu, assumindo as consequências de seus atos. E em vindo ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus, encontrou perdão. Contudo, um outro erro é pensar que toda mudança se dá num único momento. Na verdade, em nossa caminhada com o Senhor, nós vamos gradativamente sendo conformados à imagem de Cristo. E isso implica em o quanto o permitimos trabalhar em nós, em quantas reprovações tiramos lições e voltamos ao caminho, ou o oposto, o quanto atrasamos o Espírito de Deus nesta transformação, oscilando entre o homem exterior de natureza adâmica e o homem interior, Cristo, sendo formado em nós. Por isso jamais haverão congregações perfeitas. Contudo, isso não deve ser usado como desculpa para as falhas dos congregados, porque está escrito que o que sabe fazer o bem e não o faz, está pecando, e Deus cobrará isso dele. Mas o que deve haver são pessoas que lutam no dia a dia, que se chama hoje, para não serem as mesmas de ontem. Mas, para o homem natural, tudo o que essa pessoa fez foi ser má, ainda que se ouça que ele se arrependeu. Isto para o homem natural, ainda que se veja os frutos do arrependimento dessa pessoa. O que vai mais nos marcar, porquanto estejamos no homem natural, é a maldade dele ou dela. Porém, essa nova consciência no Evangelho nos leva a entender que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E que, embora existam coisas que trazem um prejuízo maior do que outras, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O sacrifício providencial de Cristo pagou a nossa dívida, mas nós temos um caminho a trilhar até a salvação da nossa alma. E quando isto acontecer, não se precisará mais de fé, porque o fim da fé é a salvação da nossa alma. Isto está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 9. E se mediante esta palavra sabemos que não estamos completamente salvos ainda, podemos ceder às nossas inclinações, porém devemos olhar uns para os outros com o olhar da fé, o olhar de Cristo. Por isso há uma necessidade de se buscar todos os dias esta santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Santificação esta que vai nos conformando à imagem de Cristo. E como isto se dá? Morrendo para si, negando as vontades de nossas inclinações, tomando a cruz, matando o velho homem
e seguindo ao Senhor, que é viver conforme os ensinamentos, não da religião, mas de Cristo. Precisamos nascer da água e do Espírito. E ainda hoje muitos criticam Nicodemos, mas igualmente não sabem o que realmente significa nascer da água e do Espírito. E por isso dizem que é o batismo, quando nascemos da água, por exemplo. Mas antes de prosseguirmos, deixa eu abrir um parêntese aqui e ler com vocês este relato das Escrituras no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A primeira coisa que o Senhor mostra a Nicodemos e a nós era que nós estávamos cegos e que todo aquele que não nasceu de novo ainda é um homem natural, descendente de Adão, de maneira que se você não nascer de novo, você também não pode ver o reino de Deus. E prosseguindo, em João 3,5 diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E muitos chegam até a ver o reino de Deus, mas não entram, porque não entendem sequer o que significa esta água testificada por João aos pés da cruz, vertida da ferida no lado de Jesus, saindo sangue e água, símbolo do que dá origem à sua esposa, à sua igreja. E este apóstolo foi o único a testemunhar isto, porque estava perto do Senhor no momento da sua crucificação. Isso está em João 19, versículo 34, para você conferir aí. De maneira, irmãos, que é preciso entendermos o que verdadeiramente é crer nele, para então nascer de novo. Nascer de novo é tão fora da vontade humana quanto o nosso primeiro nascimento. Aonde foi que você planejou nascer? Mas outras pessoas tomaram a decisão para que você nascesse. Então, o que é nascer de novo? João 1, do 10 ao 13, responde: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nascemos do Espírito quando cremos. É um nascimento do alto, gerado de cima para baixo, não de baixo para cima. Não vem da vontade do homem. Em 1 Pedro 1, versículos 22 e 23, também vemos o que é nascer de novo. E diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito, aqui é o Espírito de Deus, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, olha o nascimento adâmico, mas da incorruptível. E como o Espírito de Deus faz isso em nós? Ele completa: pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, nascer da água não é o batismo? Não, mas a palavra de Deus, a qual o Espírito que agora habita em nós nos ensina. Vamos ver melhor isso? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículos 25 ao 27. Diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Olha a prefiguração do homem e da mulher. E a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Só assim poderíamos ser como ele é, ver o outro como ele vê, amar como ele ama,
querer para o outro o que ele também nos concedeu. Esta é a esperança da glória, ser como Cristo é em vida e natureza. Mas se esta palavra não entrar em nós, estaremos oscilando na velha natureza, destilando morte aos que estão à nossa volta. Isso me faz lembrar que em algum tempo atrás eu estava em um lugar público e tinha muita coisa acontecendo naquele lugar e havia ali um homem, um senhor de uma certa idade, muito chateado, muito nervoso e reclamando. Ele olhou para mim como quem quisesse dividir uma insatisfação e disse algo como: essa geração não chega nem aos pés da minha geração. Eles são fracos. Eles fazem tantas coisas erradas, não respeitam. E foi falando. E enquanto aquele senhor falava, desabafando por algum motivo, eu pensava comigo mesmo: de quem são eles filhos? De quem essa geração é filha, senão da geração anterior? Sim, porque se o pecado aumenta e a iniquidade multiplica, isso não é de uma hora para outra, mas vem dos afrouxamentos da geração anterior, vem da liberdade, entre aspas, que veio tomando lugar na geração anterior, veio da independência que veio tomando lugar na geração anterior. Nossas decisões como sociedade que foram afrouxando e alargando o caminho para a próxima geração. É claro que não devemos desconsiderar que todos têm o dever e a oportunidade de ver o mal e se desviar dele. Mas nós precisamos lembrar que nós herdamos uma natureza adâmica, pecadora. Então surge a pergunta: será que pelo aspecto social mais básico, e não falo aqui nem da responsabilidade como servos do Senhor, falo como uma sociedade que quer se melhorar, será que nós não temos responsabilidade com todo o mal que opera hoje sobre este mundo? Já não digo isto nem como servo do Senhor, mas como um cidadão desta mesma sociedade. Está certo, nós podemos dizer, a sociedade é má, e ela realmente é má. O mundo é mau e ele realmente é mau. A iniquidade aumenta e ela realmente aumenta todos os dias. Esta geração é fraca e ela realmente é uma geração fraca. Mas colocando a consciência social adâmica de lado, uma vez nascido de novo da água e do Espírito, em uma nova consciência que me faz devedor deste amor que recebi, será que posso ficar somente na crítica ou devo avançar para semear a semente incorruptível da qual eu nasci de novo? Uma vez nesta nova consciência, não é difícil entender de onde fomos tirados. O mundo opera assim. O mundo opera desse jeito que eu vou falar. Depois que o pecado se torna recorrente, vem a cauterização dessa consciência que o comete. Daí vem a iniquidade. Depois este indivíduo começa a procurar pessoas que vivam as mesmas inclinações que ele, se identificando com elas. Então eles tentam transformar isso em coisa normal na sociedade. Uma vez tratado como coisa normal, o pecado já se tornou em iniquidade e a iniquidade se torna em militância, portas largas para outros na mesma condição. E além disso, outros grupos, não necessariamente com as mesmas práticas, mas também com práticas nocivas, pecaminosas, propensos a desejos e inclinações semelhantes, se tornam propensos a passar por esta porta também, da militância, e militar por isso, agora não mais sozinhos, mas acompanhados das outras vozes de consciências cauterizadas, em favor de que cada um viva como deseja a sua própria carne. Este é o espectro do mundo. Mas uma vez nós, sendo novas criaturas em Cristo, filhos e herdeiros de Deus por meio de Cristo Jesus, e portadores da boa nova que pode mudar a mente e o coração de qualquer que seja, por mais afundado que este pareça na lama do pecado, podemos irar, mas não pecar. Não se vence o mal com o mal. Se nós não olharmos para o nosso próximo com o olhar do Senhor Jesus, que vê além do pecado a possibilidade de transformação, nós vamos condenar.
Nós vamos ser os juízes e executores. Mas se olharmos como o Senhor Jesus, que disse aos doutores da lei e a todos que ali estavam presentes: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou como o apóstolo Paulo, que se sentia devedor tanto a gregos, gentios, como a judeus, seus compatriotas. E de onde vinha esse sentimento de dívida de Paulo? De tudo o que ele fez no passado? Será que vinha do que ele fez no passado? Por ele ter encerrado na prisão muitos discípulos de Cristo, ou dado consentimento em suas mortes? Claro que não, irmãos. Ele sabia que do passado o Senhor não levava mais em conta nada do que ele tinha feito, porque senão seria impossível ele prosseguir. Mas este sentimento de dívida para com o próximo vinha de ter recebido algo sem merecimento e algo sublime, o perdão dos pecados e o espírito da vida. E de fazer parte disso não apenas como um receptor, beneficiário, mas como o próprio Senhor, um doador, um portador desta mesma vida que recebeu para semear a todos os que semelhantemente não merecem. Essa é a diferença do publicano para o fariseu na parábola. E hoje nós somos devedores desse amor, dessa vida, que precisa fluir de nós, que não está ligado à religião, templos ou sistema religioso, mas ao próprio Senhor habitando em nós. Mas nós estamos o tempo todo confundindo separação do pecado com separação das pessoas. E isto fazemos em nome da santificação. E não era por causa disso que os fariseus criticavam Jesus, eu pergunto a você. Por comer com pecadores? Este é um extremo, porém no outro extremo, ao ouvir isso, muitos se lançam em rodas de escarnecedores, porque Jesus comia com pecadores. Veja como o homem não consegue por si só ter equilíbrio e objetivo. Jesus não comia com os pecadores para participar de seus pecados, mas para levar-lhes luz. Mas então, no outro extremo farisaico, fugimos de tudo o que julgamos ser péssimo, horrível. Mas quem sabe não foi por isso que o Senhor te colocou aí onde você está. Pode ser que sim, ou pode ser que não. E isto você precisa perguntar ao Senhor. Mas quem sabe não foi para você ver o horrível, para você ver o péssimo. E Ele poder te usar para transformar o horrível, o péssimo, o mal, em bom, em bênção, em fruto de bondade. Esse é o Evangelho que opera em nós, que não se isenta para dizer esta geração é má e adúltera, e pura e simplesmente isso, mas que diz, esta geração é má, é adúltera, mas eu sou devedor a eles, mas eu também fui mau e adúltero, eu também fui péssimo e horrível, mas uma vez que o Senhor me justificou, eu tenho um advogado perante o Pai, mas eu preciso escolher que Ele advogue por mim. Preciso escolher seus termos e condições e andar neles, nesses preceitos dele, para que ele possa me justificar. Sobretudo, eu preciso me enxergar antes de enxergar o meu próximo. Portanto, agora, debaixo do nosso olhar transformado, se assim nós fomos, opera em relação aos que estão no mundo andando desordenadamente uma diferença entre culpa e responsabilidade. A culpa eles carregam, mas a responsabilidade é nossa para com eles. A responsabilidade quanto à vida e oportunidade de salvação é nossa. A alma que pecar, essa morrerá, mas a responsabilidade pelo fluir da vida é nossa, que estamos na verdadeira vida. Ninguém pode, por si só, ser transformado. E Deus escolheu transformar o seu próximo por meio do seu testemunho também, por meio de seus filhos, que pregam o Evangelho não apenas da boca para fora, mas que o vivem. Então, se por uma consciência moral e social eu sei que sou devedor às próximas gerações, que minhas escolhas hoje vão influenciar as gerações de amanhã, muito mais pela consciência no Evangelho, que me mostra que, sendo eu portador das boas novas da vida e tendo eu a oportunidade de fazer o bem e não faço, nisto estou pecando e tirando a oportunidade de outro, do qual o sangue serei cobrado. Este é o dilema de Jonas, antes de ter a luz na consciência acesa pelo Senhor, quando a malícia dos ninivitas subiu até a presença de Deus.
povo é muito mau, mas a geração daquele povo ouviu a palavra do Senhor e se converteram. Mas isto desagradou extremamente Jonas, porque ele sabia que Deus é compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que se arrepende do mal. E tamanha era a indignação de Jonas pela conversão daquele povo, antes maligno, que ele pediu a morte. Isso está em Jonas capítulo 4, versículo 3. E como uma criança em pirraça, saiu da cidade. E diz assim a Escritura, vamos ler? Vamos em Jonas capítulo 4. Vamos ler do versículo 2 ao 11, que diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: Fazes bem que assim te ires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ele ainda esperava que o juízo descesse sobre aquela cidade, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme, no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse: Faço bem que me revolte até a morte. Olha só como estava o espírito de Jonas. Isso tudo porque ele queria que o juízo descesse sobre os ninivitas. Mas Deus desceu misericórdia. Continuando, e disse o Senhor: Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Jonas capítulo 4, versículos do 2 ao 11. E assim o livro de Jonas é concluído sem dizer se Jonas entendeu verdadeiramente a misericórdia de Deus. Eu creio que sim. Mas hoje eu te pergunto, você entendeu que primeiramente a misericórdia de Deus começa por nós e que então por meio de nós alcança a outros? Você entendeu? Você entendeu que Deus não castiga ou traz juízo sobre quem não ouviu a verdade para ter oportunidade de se arrepender? Mas enquanto isso, nós oscilamos, mesmo sendo portadores da verdade, oscilamos em nossos pecados, voltando ao vômito como o cachorro faz? Ou será que você nunca fez isso? Ou será que você nunca transgrediu o que sabia que era errado? Mas nós temos uma comissão e nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E a palavra diz: não entristeçais o Espírito de Deus. E como nós entristecemos? Passando por cima daquilo que Ele tem nos ensinado, do próprio amor de Deus. O amor que nos alcançou e que nós devemos desejar também que alcance aqueles que nos aborrecem no mundo, daqueles que transgridem no mundo. Amém? Que nós possamos refletir no dia de hoje sobre esta palavra e eu espero que você tenha sido muito mais edificado
através dessa palavra. Shalom Adonai a todos.